Lucas 4, Senhor, tem misericórdia, eu peço que o Senhor derrame a Tua graça aqui, eu peço que o Senhor nos surpreenda, que o Senhor nos ministre, eu peço que o Senhor visite os corações, realmente, Pai, como nós oramos, os apáticos, os perdidos, Senhor, os perdidos na identidade, os perdidos na ideia, os perdidos no coração, o coração está perdido, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Cristo, Deus, eu oro, vem graça aqui do Senhor nessa noite, manda os anjos poderosos, opera milagrosamente, Senhor, faz algo que ninguém consegue fazer por nós, só você, Senhor, eu peço porque eu quero o bem dos meus irmãos aqui, é gostoso pregar, Senhor, mas eu não peço por causa disso, eu peço porque precisamos ser transformados, precisamos, e essa palavra é viva quando o Senhor a aviva, essa palavra vira uma espada, Senhor, essa palavra fere o nosso coração, essa palavra corta, Senhor, essa palavra transforma, Senhor, e a gente precisa. Espírito Santo, seja honrado aqui nessa noite, nós queremos te honrar, queremos te ouvir, ser guiados por ti, amém. Queridos, nossa série de mensagens se chama Depois da Unção. Quem ajudou a dar esse nome foi a Ana Paula, que estava aqui esses dias, visitando a gente. A Nicole está de férias, na Islândia, Noruega, sei lá onde mais. Então ela da comunicação deu uma pausa. E a Ana Paula apareceu aí. Falei, Ana Paula, já que você está aqui, né? Não está fazendo nada, né? Eu também não, então vamos lá. Brincadeira, gente. Aí ela fez essa arte para nós. Então, nossa série, iniciando hoje, terminando dia 24 de junho, se chama Depois da Unção. O nosso texto base é Lucas 4, do verso 14. Começa dizendo assim a palavra do Senhor, na NVT. Então, Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia e relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, ele foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Como Jesus estava aqui, gente? Como ele estava? Cheio do poder do Espírito Santo, não é isso? Verso 14. Jesus estava cheio do poder do Espírito Santo depois de 40 dias fazendo jejum no deserto. O Espírito levou ele para o deserto, o Espírito trouxe ele de volta, e ele estava cheio do poder do Espírito Santo, e ele foi fazer o que acontecia todo sábado na sinagoga, em Nazaré, onde ele cresceu, menino. Ele, como menino, cresceu indo à sinagoga nos sábados, e era uma coisa muito comum chegar no dia de sábado, abrir a Escritura e fazer uma leitura do texto sagrado. Então Jesus chega, todo mundo conhece, é o carpinteiro, é o menino que cresceu aqui em Nazaré. Ele chega, se assenta, alguém chega e coloca diante dele a Escritura. E aí o verso 17 fala assim: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro e devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. No entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio.
Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade, o arrastaram à beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo. Mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Até aqui. Quem já tinha lido esse texto? Faz o sinal. Muita gente já tinha lido esse texto. Esse é um texto que fala do começo do ministério de Jesus. E é muito interessante a gente ver aqui que Jesus é Jesus, para começar, né? É o Criador do universo. E ele estava cheio do poder do Espírito Santo, na sua encarnação, Deus e homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, perfeito Deus, perfeito humano, sentindo dores como nós, tendo necessidades como nós, dormindo como nós, comendo como nós, indo no banheiro como nós, falando como nós, ficando rouco como nós. Jesus, humano, e perfeitamente humano, e perfeitamente Deus, e cheio do poder do Espírito Santo, mas o texto diz o seguinte, que quando Jesus declarou que o texto de Isaías falava acerca dele, as pessoas começaram a fechar o coração e falar, peraí, esse aí não é o filho de José, ele não é o carpinteiro? E aí Jesus já começa a dizer, gente, eu sei que vocês não vão acreditar na minha ministração, porque vocês vão dizer o seguinte, que eu devia fazer aqui a mesma coisa que eu faço lá. E aí ele começa a citar o profeta Elias e o profeta Eliseu, e dizendo que haviam várias viúvas na cidade desses profetas, mas eles não foram enviados para aquelas daquela cidade, foram enviados para outra. Por quê? Porque quando a gente conhece há um bom tempo algumas pessoas, o nosso coração pode se fechar para o que Deus pode fazer na nossa vida através delas. E Jesus, cheio do poder do Espírito, não podia fazer o que ele tinha sido ungido para fazer naquele lugar, por causa da dureza do coração das pessoas. E eu queria começar falando isso, apesar de não ser esse o começo do meu sermão, mas foi o que entrou dentro de mim, que eu preciso me abrir para o Espírito Santo. Eu preciso abrir o meu coração, abrir minha mente, abrir minha vida para ele operar. Jesus, ensopado de óleo na minha frente, pode não realizar o que eu preciso, por causa da dureza do meu coração. Você entende? Que é isso que está acontecendo? Jesus ensopado de óleo, ungido, cheio do poder do Espírito Santo, diante de gente que não estava com o coração aberto para ele. Porque falava assim, eu conheço bem essa pessoa aí, como assim? É Deus que mandou? Claro que não, eu vi ele crescer aqui. Para a gente experimentar da ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente precisa enxergar além do que os nossos olhos conseguem contemplar. Porque geralmente, comumente, o Espírito Santo escolhe gente que nós nunca pensaríamos que Deus poderia enviar para ministrar o nosso coração. E aí, tem muita gente que usa esse texto, né, para falar assim que o profeta não tem honra em casa, quando na verdade o cara não tem um bom testemunho dentro de casa. É fácil usar esse versículo se eu não dou bom testemunho dentro de casa, se eu não amo, se eu não sirvo, se eu não dou outra face, se eu não tenho espírito de amor sacrificial, se eu não honro meu pai e minha mãe, se eu não tenho zelo pelo meu casamento, se eu não tenho zelo pelos filhos. Aí é fácil usar esse versículo para me vitimizar, né? Falar, o profeta não tem honra em casa. Mas Jesus nunca deu mau testemunho. Eu só posso falar que eu estou sendo perseguido por causa do evangelho se a minha vida foi irrepreensível. Então é assim que a gente começa a nossa nova série. Amém? Depois da unção. Por que depois da unção? Já nós vamos falar sobre por quê. Mas a primeira coisa que a gente vai falar, o que é unção? Unção, gente, é o título do Espírito Santo. Unção é um título dado por o Espírito Santo. E você vê no Antigo Testamento o Espírito Santo ser associado à figura do óleo, por muitas vezes. Então, quando um profeta ia ungir um rei, quando Deus escolhia um rei, ele chegava para o profeta e falava assim, profeta, vai lá e pega um chifre de um carneiro, de um boi, e enche ele de óleo, e você vai derramar em cima daquele que eu escolhi. E aí o Espírito Santo vai se apossar dele para que ele cumpra a vocação que eu tenho para ele.
E você vê isso acontecendo com Davi. Samuel vai, vira o chifre de óleo em cima da cabeça de Davi, o Espírito Santo se apossa dele desde aquele dia em diante. Ele recebeu unção, mas levou 10 anos para chegar o timing de Deus, para que o chamado dele se cumprisse. Porque nem sempre a chegada da unção, o derramamento da unção significa que é a hora da plenitude do plano de Deus para a nossa vida. Vocês estão comigo, gente? Deus pode ter derramado a unção, Deus pode ter derramado o Espírito, uma graça sobre nós, para a gente cumprir o chamado, para você cumprir o seu chamado. Mas pode ser que não seja exatamente naquele momento que o seu ministério vai começar a frutificar. No caso de Davi, levou 10 anos, desde o dia que o Espírito se apossou dele, até o dia em que ele sentou no trono em Israel. 10 anos. Não significa que ele não tinha sido chamado, mas a unção estava trabalhando dentro de Davi, para que ele desenvolvesse as habilidades dele como rei. Então ele estava lá, continuava tocando na harpa dele a adoração, porque ele ia fazer uma revolução espiritual em Israel e estabelecer a adoração. Ele continuava lá. Mas aí agora ele vai visitar os irmãos, ele mata Golias, e ele se torna um general do exército. O cara ser rei, ele precisa aprender algumas coisas, como por exemplo ser general de exército, para poder liderar os exércitos da sua nação na batalha. Então Davi não está sentado no trono, mas ele está na escola do chamado dele. Ele precisa aprender a liderar exército, ele precisa aprender a estar à frente, na linha de frente do campo de batalha. E às vezes a unção de Deus é derramada sobre nós, e a gente pensa assim, é agora! Não, não é agora, agora você vai começar a limpar banheiro. Agora você vai começar a cuidar da sua finança. Agora você vai começar a lavar louça dentro da sua casa. Agora você vai começar a servir o seu pai e sua mãe. Porque você vai viver uma preparação. Você vai ver um tempo de preparação. A unção derramada, a vocação que começou, ela geralmente vai preceder o início efetivo do chamado do ministério. Amém? Vocês estão comigo, gente? Estão me acompanhando? Sim? Então fala mais forte. Tá bom. Na figura do óleo, a gente tem, aquela ideia de untar uma forma. Né, Maria Eugênia? Você que mexe com cozinha o dia inteiro, faz lá umas coisas deliciosamente deliciosas, unta as formas. E é a figura do óleo. Então, essa palavra unção vem de untar. E ela denota a comunhão com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo muitas vezes é associado à forma líquida nas Escrituras. Então ele é o óleo, ele é a água viva. Ele é o vinho novo. Então a gente fala da água, a gente bebe a água que saiu da rocha espiritual, que é Cristo. Jesus fala do rio de águas vivas que é fluir do nosso interior, que é a manifestação do Espírito Santo através de nós. Então a água faz o que com a gente? A água nos nutre, a água nos alimenta, a água impede a gente de ter doença. A comunhão com o Espírito, a vida do Espírito em nós nos sustenta, nos nutre, nos fortalece. Você precisa beber muita água todos os dias, para os seus rins estarem sadios. Figura do óleo, o óleo derramado sobre a cabeça. Para que o óleo serve? Um dos usos principais do óleo no Antigo Testamento. Ou um uso medicinal, porque ele vai curar, ou como perfume. Ele vai perfumar, ou ele vai curar, ou ele vai limpar. Então o Espírito Santo é associado a essa forma líquida. E o Espírito, por que o Espírito Santo é associado ao líquido? Porque o líquido ele é fluido. O líquido não se controla, o líquido não se retém, o líquido não se detém, o líquido não se segura. Não dá para exercer controle. Se você tentar segurar a água, ela vaza pelos seus dedos. Se você tentar segurar, ela pinga para fora. Se você tentar, não, daqui, eu vou segurar a água. O líquido não se consegue controlar. Quando ele vem, ele entra em tudo, ele entra em contato com o todo. O líquido molha tudo, o líquido lava tudo, ele penetra, ele permeia, ele preenche. Então o Espírito Santo, ele penetra, o Espírito Santo passa pelas grades, o Espírito Santo, ele preenche, o Espírito Santo toca em todas as áreas da minha vida, ele toca tudo. É a gota que cai na sua camisa, e aí você pensa, você vê aquela gotinha em cima ali. Aí daqui a pouco o que acontece com ela? Sentiu? Isso aqui é uma gota. Ela cai no tecido. Daqui a pouco e toca tudo. Esse é o Espírito Santo.
É o Espírito que está dentro do Filho de Deus. Mas nessa passagem diz o seguinte: Jesus chega, ele lê o texto de Isaías, que fala assim no verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa é a palavra de Jesus. E ele diz: ele me ungiu por quê? Então qual a descrição de unção? O que é unção? Jesus se refere à experiência de visitação do Espírito Santo sobre alguém como unção. Descer, derramar, cair sobre. Abre aqui uma janelinha. Quando a gente nasce de novo, porque o Espírito Santo regenera o nosso espírito quebrado, e a gente nasce do Espírito, quando a gente é gerado de novo pelo Espírito, como filho de Deus, a conversão, a salvação é muito mais do que saber, Jesus é o Filho de Deus. Eu sei. Tá, você sabe no seu intelecto isso, você pode dizer isso com o seu intelecto, mas ser um filho de Deus não é Jesus é o Filho de Deus. Ser um filho de Deus é quando o Espírito de Deus regenera o seu espírito e você sente que você nasceu de novo, você é outra pessoa, tudo está diferente, é novidade de vida. O Espírito que nos regenera, quando Ele nos regenera, a palavra vai colocar Ele como o Consolador. E a palavra grega é Paracletos. Cletos de Kalel, de chamar, e para ao lado. Então, Parácletos ou Paracletos é o Consolador. É o Espírito que está em mim, o meu melhor amigo, o meu orientador, o líder das emoções, das minhas decisões. Mas Jesus não está falando aqui do Paráclito. Ele não está falando do Consolador, quando ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Paráclito significa aquele que chamamos ao lado, ou aquele que eu chamo de lado, para poder conhecer o meu coração, sentir minha dor, e me pegar pelo ombro e me ajudar a caminhar. É por isso que ele é o Consolador, porque ele vem do meu lado. Eu não olho para ele de cima, eu não olho para ele de cima, não olho para ele de baixo, ele é aquele que está do meu lado. Então Jesus chama ele de Consolador, é a tradução que foi colocada para o português. Mas o nome dele em grego é Paráclito, de aquele que eu chamo de lado. É aquele que me encoraja, que ele vem do meu lado e ele me dá força para caminhar. Aquele que me diz, ele fala no meu ouvido, ele toca o meu coração. Mas Jesus não está falando do Espírito Santo aqui com esse rótulo, com esse título. Jesus está falando do Espírito Santo aqui como... Abre o seu coração, tá bom? Ele está falando do Espírito Santo como epícleto. Epícleto. De epiclese. Não... Entendeu? Sempre falo isso. Não, nunca falei isso. E o que significa epícleto? Aquele que chamamos sobre. Jesus está colocando o Espírito Santo como aquele que vem de cima para baixo. E eu vou ler aqui uma citação. Na teologia cristã, epiclese, do grego antigo, epíclesis, fusão da palavra epi e kalel é invocar sobre. Invocar sobre. O epícleto, o epiclético é de cima para baixo, não é aquele que está do meu lado, mas o Espírito de cima para baixo, que a gente cantou hoje. O que a gente cantou hoje? Vem sobre mim, vem sobre mim. Hoje você vai entender o que significa falar isso aí. Mas na teologia cristã, epiclese é a oração de invocação que pede a descida do Espírito Santo nos sacramentos. É especialmente importante e fundamental na missa. Essa é uma referência específica à teologia católica. E acontece depois do canto do santo, em que, olha só, o sacerdote pede que o Espírito Santo desça sobre a comunidade e sobre o pão e o vinho. Epíclise é um momento da missa, tá? É um nome dado para o momento da missa, quando o padre chega e antes da Eucaristia, da Santa Ceia, ele faz uma oração de invocação para o Espírito Santo descer sobre a igreja e descer sobre o pão e sobre o vinho. É uma oração de consagração, é uma oração de invocação de cima para baixo. Jesus está falando do Espírito Santo como aquele que está sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo está dentro de Jesus? Ele está dentro de Jesus. O Espírito Santo está dentro de Jesus.
Mas Jesus está falando de unção aqui, como de sobre. O Espírito que é derramado de cima para baixo. O Espírito que vem da parte de Deus para a minha cabeça. E geralmente a gente usa essa expressão, como o próprio Jesus, para denotar a vinda do Espírito sobre alguém. Então quando a gente fala assim, aquele cara é cheio de unção. Certo? Reconhece essa expressão? Nossa, quanta unção! O que ele está querendo dizer? Quando a gente fala que alguém está cheio da unção, ou que aquele cara é cheio de unção, a gente está querendo dizer que o Espírito vem sobre ele para se manifestar através dele de uma maneira poderosa. E Jesus está falando disso nesse texto. Ele está falando assim, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Então o que é ungir? Segundo Jesus, tá? Ungir segundo Jesus é a vinda do Espírito sobre alguém, com uma manifestação poderosa. Mas a pergunta é, tá bom, mas o que a unção faz? Aí a gente vai ver aqui, o texto diz o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, mas aí ele diz, Ele me enviou. O que a unção faz? A unção nos envia às pessoas. Unção serve para colocar a gente em movimento e tirar a gente da apatia. Unção vem sobre a gente para a gente quebrar o gelo. A unção, Deus derrama a unção sobre alguém, Deus derrama uma porção do Espírito sobre uma pessoa para colocar ela em movimento e para ela manifestar o reino de Deus, para ela exercer os dons, para ela anunciar, para ela servir, para ela sair da morbidez. A unção é derramada para quebrar uma estrutura que aprisiona. Em Ezequiel fala assim, a unção do Senhor despedaça o jugo de escravidão. O jugo, aquele negócio que aprisiona. A unção vem e ela quebra aquilo. E leva o quê? A liberdade. Então a unção vem sobre Jesus para enviar Jesus. Por que Deus derrama a unção? Por que essa manifestação de cima para baixo? Por que esse derramamento do Espírito? Por que a gente ora? Vem sobre mim. Vem sobre mim. Jesus falou que o Espírito veio sobre ele para enviar ele. A unção é sinal da aceitação de Deus para uma pessoa realizar uma função. Quem tem unção tem a aprovação de Deus. Eu posso ser bem-sucedido e não ter unção. Eu posso ter uma igreja grande e não ter unção. Eu posso ter muitos livros vendidos e não ter unção. Eu posso ter sucesso e não ter unção. Vocês estão me entendendo, queridos? A unção é o sinal da aceitação de Deus. Uma pessoa pode ser popular sem ter sido aceita por Deus. A unção é o sinal da aprovação de Deus. A unção me faz viver o que antes eu só lia a respeito. Você consegue entender isso? Quando a gente lê um livro, e aquele livro incendeia a gente, um testemunho, a história de alguém, ou a gente conversa com alguém que tem uma vida marcante, a gente fala assim, meu, que massa! Aí você fala assim, queria viver igual essa pessoa. Ou você lê a Bíblia, você fala, eu queria viver igual Estevão, eu queria viver igual Elias, eu queria viver igual Jesus. O que separa você da empolgação, da vivência? É a unção. Porque sem unção você só vai querer você só vai ficar empolgado. Unção, gente, não é empolgação. Unção é a capacidade de realizar uma função. Com maestria, com graça, com aprovação de Deus. Então o que me separa de ser alguém que conhece a teoria de viver a prática? É a unção. Porque a unção transforma o doador de opinião em servo. O cara não é mais um avaliador da situação, avaliador da vida. O cara está lá na casa dele, aí a mãe dele não para de fumar, aí o pai dele não para de cometer os mesmos pecados, aí o irmão dele não consegue abandonar o vício, aí o fulano de tal lá tem um monte de problema, e aí o que separa ele de ser um avaliador, que só dá opinião? Você é assim mesmo, você é assim mesmo, você não vai mudar nunca. O que separa o cara de ser só um avaliador, que só fica opinando de alguém que transforma a casa dele? É unção. Quem não tem unção só fica emitindo nota, que ninguém perguntou o que ele acha.
Mas quem tem unção faz a coisa acontecer. Quem tem unção tem graça para lidar com a pessoa quebrada e muda a situação da casa dele. Ele não fica só avaliando, ele faz alguma coisa. O que separa uma pessoa reclamona de dentro da igreja de uma pessoa que acrescenta na comunidade de fé? É a unção. Porque quem não tem unção só reclama, e as coisas não dão certo, as coisas não estão boas. Mas quem tem unção faz o negócio acontecer. Amém, queridos? A unção envia a gente, a unção coloca a gente em movimento. Antes o crente só reclamava, ele avaliava as situações, mas agora ele resolve os problemas, ele intercede com paixão, ele ama as pessoas. Por quê? Por causa da unção. Não quer dizer que ele não era convertido, o Espírito estava dentro. Nós estamos falando de duas colocações, o Paracletos, o Espírito Consolador está dentro de mim, mas Jesus não está falando disso aqui nesse texto, ele está falando do Espírito que vem sobre. O apóstolo Paulo fala o seguinte: pela graça de Deus eu sou o que eu sou, e a sua graça comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, todavia eu não, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está falando de unção, ele está falando, a graça de Deus não fez eu viver descansado simplesmente, a graça de Deus fez eu trabalhar mais que todos os 11 apóstolos que andaram com Jesus por 3 anos. O nome disso é unção, porque a unção, quando vem sobre nós, ela nos capacita, ela nos coloca em movimento. Vou falar de outro texto na Bíblia, talvez você não perceba, mas está falando da unção, está falando do Espírito Santo. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, vão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. O que ele está falando? Aquele que espera a unção descer, quando ela desce, ela renova a força e ele vai. E ele corre e não cansa, e ele voa alto. Por quê? Porque a unção de Deus derramou sobre ele. Unção, gente, quem busca unção é quem tem noção de miserabilidade. Quem tem noção, eu sou miserável sem Deus. Sem Deus não sou nada, eu preciso. Sem Deus vai ser tudo mais ou menos meia boca. Minha vida vai ser medíocre. Uma oração que eu tenho feito há muito tempo. Eu acordo de manhã, dobro meu joelho e falo assim: Senhor, me dá unção para viver o dia. Não é unção para pregar, não é unção para estudar a Bíblia, é unção para viver o dia. Eu preciso de unção para viver o dia a dia, um jeito mínimo decente, porque senão eu não consigo cuidar de mim mesmo, me alimentar corretamente, arrumar o meu quarto, tratar com doçura o meu familiar, olhar para Jesus, evangelizar alguém na rua, minimamente decente. Para ser minimamente decente minha vida, eu preciso de unção. Então, esse tipo de oração, Deus me dá unção, não é coisa para pregador, é coisa para gente que entendeu isso que Jesus falou. A unção, o Espírito vem sobre mim para me enviar, para eu viver de um jeito que faz sentido a cruz de Cristo através da minha vida. Vocês estão comigo, gente? Tá bom? Sim? Posso continuar? Estou bem animado. A diferença de unção para agitação é que a gente é edificado. Como que você sabe que um pregador só é agitado ou se ele é ungido? Não entra no seu coração o que ele fala. Você não está entrando, você começa a interceder por mim. Está faltando unção em mim. A gente falou muito sobre autocuidado no último 1 mês e meio. E agora a gente vai falar sobre missão, porque agora que a gente cuida da gente e entender o que é viver uma vida leve, agora a gente vai sair um pouco da gente, porque o foco não é só a gente. Agora, beleza, já entendeu? Tem que cuidar do meu limite, gestão de tempo, tem que entender o fardo que Jesus pediu, que ele não pediu, tem que aprender a estar concentrado. Beleza? Massa? Você já entendeu? 1 mês e meio ensinando. Agora nós vamos falar da presença de Deus que vem sobre mim para fazer eu fazer alguma coisa. E aí a gente entende, você vai concordar comigo com isso que eu vou falar. Dependendo da época da nossa vida, o nosso rendimento é maior. Você concorda com isso? Dependendo da época da sua vida, seu rendimento é maior. Meu Deus, acabou o sermão aqui. Vou ter que. Acabou a bateria. Jesus, Maria, José. Vamos cantar. Venço. Por que em algumas épocas da nossa vida, nosso rendimento maior, nosso rendimento é menor? Nós agora, como cristãos, é claro que a gente falou de um monte de coisa, tem um monte de fator, certo? Tem o autocuidado, tem a nossa estabilidade emocional, tem a nossa saúde, tem a nossa estrutura familiar, tem tudo isso. Mas espiritualmente falando, tá? Isso que no que a gente está tratando aqui. E
Espiritualmente falando, por que em algumas épocas a gente rende mais do que outras? Porque às vezes falta unção para nós. Às vezes falta unção na nossa vida. Então por que o cara entra em burnout? Na estafa ministerial. Sabe o que é estafa ministerial? O cara serve tanto a igreja que ele começa a morrer. Fala assim, não aguento mais o ministério. Aí o cara vai lá, faz uma besteira, ele adultera, ele trai, ele enfia o pé na jaca. Porque ele estava já vivendo do cheiro da gasolina. Não tinha mais combustível. Era para queimar a unção. O óleo do Espírito Santo, o Espírito Santo, a unção do Espírito, é o óleo que você vai queimando para o trabalho. Ela é um combustível da sua alma, do seu espírito. Então, você está na unção, você vai, você faz, você faz. Tem gente que acaba a unção e o cara continua. Aí que começa a queimar? Queima a saúde mental dele, queima a saúde emocional dele, queima a saúde física dele, queima as amizades dele, queima a família dele, continua queimando. Por quê? Porque acabou a unção. Então a estafa, o nosso cansaço, a gente está exaurido, muitas vezes está relacionado com a falta de unção, porque a gente está querendo fazer o nosso trabalho, a nossa vocação, o chamado de Deus, na força do nosso braço, na força da nossa inteligência, na força da minha empolgação, do meu talento natural. Eu sou uma pessoa carismática, então eu vou lá e eu faço. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com ser carismático. Não tem a ver com ser uma pessoa empolgada, alegre. Eu sou alegre, vai ser uma bênção. Tem a ver com ter a unção de Deus sobre mim, que me capacita e me continua movendo. Os nossos limites alteram em fases diferentes da vida, foi o que a gente falou. Quando a gente trabalha muito com pouca unção, acaba a nossa saúde. A unção da força sobrenatural para trabalhar, gente. Me escuta aqui. Não produzo tanto e tão bem, e com tanta profundidade, e com tanta paixão, a não ser depois de 3 dias de jejum. Não é igual. Não dá tempo, não. Depois de 3 dias de jejum, de 4 dias de jejum, lembra quem é presbítero? Cadê? Tem presbítero aqui? Lucas está ali. Outro dia os meninos estavam falando assim, pastor, vai ter a próxima reunião do conselho, você podia fazer igual aquela que nós fizemos no salão, aquele dia, o primeiro do ano. Umas 3 vezes já falaram. Eu falei, então, meu filho, só que para aquela reunião eu fiz 4 dias de jejum. Só que você quer que eu faça 4 dias de jejum toda semana? Faz você, né? Não falei isso, mas estou falando agora. Então, você quer que seja boa a reunião? Então faça você um jejum de 3 dias, que o culto vai ser uma bênção. O culto familiar vai ser uma bênção. Que o seu trabalho vai ser uma bênção. Que a reunião do conselho ou da junta diaconal vai ser uma bênção. O louvor no domingo vai ser uma bênção. Por quê? Porque eu busquei a força do Espírito, eu não fui na minha. Então, por que às vezes o ministério não dá fruto? Porque trabalha sem unção. Às vezes a gente prega sem unção. Eu já preguei sem unção, às vezes com mais, às vezes com menos, você percebe. Fala sério, você não percebe isso? Não tem dia que você fala assim, meu Deus, o pastor vai sair voando hoje. E eu vou junto. Tem dia que acaba o culto e está nessa sensação. Tem dia que fala assim, meu Deus, eu tinha que ter ficado em casa hoje. Confessionário, seja verdadeiro. Quem já veio no culto e falou assim, tinha que ter ficado em casa hoje? Levanta a mão. Você é humano, não é? Não mente, não. Isso. Pode ser que tenha acontecido outra coisa. Às vezes a culpa não foi do pastor, foi sua mesmo. Mas de todo caso é a falta de unção. Porque Jesus estava cheio do poder, lembra? Cheio de unção, e o povo não recebeu o que ele tinha para compartilhar. Então, às vezes, a gente prega sem unção, a gente intercede sem unção, gente. Essa é a pior coisa que existe, orar sem unção. Só que até a unção a gente alcança pela nossa entrega, pela nossa dependência, pela oração, pela dependência, pelo quebrantamento. Às vezes a gente evangeliza sem unção, visita sem unção, governa sem unção, pastoreia sem unção, discipula sem unção. O discipulado não vai para frente. Quem está sendo discipulado por alguém? Levanta a mão. Estou sendo discipulado. Não, levanta a mão mesmo, não cotovelo. Pode baixar. Você está sendo discipulado. Meu filho, se não está acontecendo nada, vai buscar unção, por favor, porque esse negócio é sobrenatural. E se você não busca, não vai acontecer. Não é terapia. Discipulado não é terapia, querido. Porque você põe um monte para fora lá e você fica só ouvindo você falar. Discipulado é para mexer com você.
Se a gente não busca unção, como é que a gente vai fazer o que Deus chamou a gente para fazer? Às vezes a gente ministra louvor sem unção. Já viu isso? Você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo ali hoje? A gente estuda sem unção, não entra nada no cérebro. Está na hora de acabar o culto. A gente aconselha sem unção, a gente ama. Demonstra afeto, Senhor. Isso é uma das coisas que eu mais oro. Eu falo, Senhor, me ajuda a demonstrar afeto pela Maria. Me ajuda para ela poder sentir que ela é amada. Porque eu posso fazer isso na minha força, eu posso fazer isso na unção. Tudo na sua vida, você pode fazer na sua força ou você pode fazer na unção. E às vezes a gente exerce a nossa profissão sem unção, tá? Porque se a gente busca unção só para fazer alguma coisa no fim de semana na igreja, a gente está perdendo o melhor da vida. A nossa profissão, que Deus chamou a gente para exercer, ela requer unção também. E sem unção, só rojão, não é verdade? Então por que que... Estou na metade, mas vamos lá, que hoje tem unção, então você está animado. Deus tem uma missão, ok? Deus tem uma missão. E a unção possibilita a missão, porque a missão é divina, então não é qualquer pessoa que realiza. Então eu quero caminhar com você aqui para te ajudar a enxergar isso. Respira fundo comigo, sim. Mais uma vez. A missão de Deus aqui na terra, Ele realiza através dos filhos dEle. Amém? Deus não realiza a missão dEle se não for através dos filhos. Ele não faz missão sozinho também. É uma missão em família. Agora, a condicional para ser filho de Deus é qual? Romanos 8. Para alguém ser filho de Deus. Como que você sabe que alguém é filho de Deus? Romanos 8. Como? Fala aqui para todo mundo ouvir. Quando anda pelo Espírito. Isso. Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Romanos 8, 16 ou 14. Não é isso? Não é isso que está lá? Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então Deus não faz a missão sozinho. Deus faz a missão dele na terra com os filhos dele. Agora eu tenho que entender isso. Para ser filho, presta atenção agora que eu preciso te conduzir numa linha de raciocínio. Presta atenção. O que faz eu ser filho, um cara ser filho do pai dele? É ele ter o espírito do pai dele dentro dele. O que faz alguém ser filho de um outro homem é que essa pessoa tem o espírito do pai dentro dele. Então, por exemplo, eu tenho o espírito de Cláudio dentro de mim. Eu tenho o espírito de Cláudio dentro de mim. Eu tenho a vida de Cláudio dentro de mim. Eu tenho o sopro de Cláudio dentro de mim. Eu tenho o DNA de Cláudio dentro de mim. Eu tenho a mente de Cláudio dentro de mim. O meu raciocínio é parecido com o do Cláudio. Eu tenho a estrutura de Cláudio. Eu tenho o potencial de ser um Cláudio. Eu tenho o potencial de ser um Cláudio. E ninguém mais tem esse potencial a não ser o Lucas. Mas... ela vai ser uma Cláudia. Obrigado. Estão falando de Cláudia. Suzana, Bully. Está lá em Portugal. Todo mundo, manda um beijo para Bully. Amém. Então, além do Lucas e da Suzana, sua canção vai ser Cláudia. Eu estou falando de Cláudio. Para de atrapalhar minha pregação, igreja. Então, nós somos únicos, eu e o Lucas. Morro de inveja. Só eu e ele podemos ser uma versão de Cláudio. Só eu e o Lucas. Toca aí, Lucas. Por quê? Porque nós somos Geraldo do Cláudio. Geraldo. Depois dessa eu vou beber aqui, peraí. Porque, Senhor, me ajuda. Preciso de unção para pregar.
Por quê? Porque nós somos gerados do Cláudio. Então, fica comigo, gente. Gente, ó, já deu 9. Eu preciso terminar. Eu estou só explicando o que é unção. Não falei nem o que ela faz ainda. Então, eu e o Lucas podemos ser Cláudio em espírito e em verdade. A gente pode ser Cláudio em espírito, no nosso interior, e em verdade, na nossa postura. Porque a gente foi gerado dele. E a gente pode ser uma versão dele. Nós podemos ser uma versão melhor ou pior. Mas isso é inegável. Eu, na verdade, sou uma versão do meu pai. Eu sou uma versão do meu pai. O meu irmão é uma versão do meu pai. Suzana também, Suzana. Porque eu fui gerado dele, então eu conheço a mente dele, eu compreendo ele. Presta atenção agora. E se eu não negar a minha natureza biopsicológica, eu vou ser uma versão dele muito boa. Se eu não negar. Agora, se eu entender que negar minha carne é negar minha natureza biopsicológica, eu não vou ser uma versão melhor que ele. Porque eu não transformo nada que eu não aceito primeiro. Eu posso ter algumas mágoas com ele. Mas se as minhas mágoas fizerem com que eu negue quem eu sou, se as minhas mágoas fizerem com que eu negue que eu sou parecido com ele, eu nunca vou ser transformado. Porque eu não transformo nada que eu não aceito primeiro, isso inclui eu mesmo. Eu não chego em lugar algum se eu não sei qual é o meu ponto de partida. Então, quando eu me rejeito, eu também rejeito o meu pai. A autorrejeição e o ódio próprio impede você de viver para a glória de Deus. Então, para espalhar Cláudio sobre a face da terra, só alguém que nasceu do Cláudio, conviveu com o Cláudio, morou com o Cláudio, ouviu muito a voz do Cláudio para poder cumprir a missão de claudianizar as pessoas. Essa é a única escola possível, ser filho. A gente tem escola de missões, mas eu quero dizer, o único jeito de cumprir a missão é ser um filho de Deus. Que aí eu conheço ele, ouço ele, ando com ele, sei como ele pensa, sei como ele sente, porque eu tenho o espírito dele, então eu sei o que é, eu sei como é que funciona esse negócio. É a única maneira da gente cumprir a missão. Então, missão, gente, eu quero começar dizendo isso, missão é questão de natureza. Não dá para cumprir a missão de Deus sem ser filho de Deus. E é por isso que ele derrama o Espírito. É por isso que ele derrama o Espírito que é dele. É por isso que ele derrama a unção. Por isso ele derrama o Espírito Santo para ser o meu consolador. E aquele que vem de cima me dá força para eu poder cumprir aquilo que ele me chamou para fazer. Então Jesus chega e diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim porque ele me ungiu. Então eu sou um filho de Deus porque o Espírito de Deus está em mim. Então o Pai me ungiu para ser como ele. E eu vou mostrar o que é ser como o Pai. Aí Jesus vai descrever a missão nos próximos versículos. E agora eu vou correr com isso para a gente poder caminhar. Então a nossa missão começa com a gente sendo igual ao nosso Pai. Amém? Porque depois da unção, vem a ação. Por que o Espírito vem e se manifesta? Para a gente poder fazer alguma coisa. Não é para acabar na hora que acabou o culto. Eu entrego umas profecias aqui, a gente chora bastante no louvor, vamos embora. Gente, misericórdia, Senhor. Não é para isso que a epiclésia acontece, não é para isso que a descida acontece, não é para isso que a unção acontece. Então, o que a unção faz? Deus tem uma missão, e agora eu quero caminhar com você. Jesus chega e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, me enviou para anunciar os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, é chegado o tempo do favor do Senhor. Ok. Quando Jesus chega, fala, é chegado o tempo do favor do Senhor, tem Bíblia que está escrito, é chegado o ano aceitável do Senhor. Que Bíblia está assim? Faz o sinal. No versículo de número 19. Chegado o ano aceitável do Senhor. Alguém tem essa versão? Alguém tem o ano da graça do Senhor? Aqui, ano da graça. É tudo a mesma coisa. Tá? Só para você saber, é tudo a mesma coisa, eles só complicam para nós. O que é o ano aceitável do Senhor, o ano da graça e o tempo do favor? Eu vou dizer para você, presta atenção, porque essa aqui é a missão de Jesus. Está lá em Levítico 25, mas eu vou falar para você. O ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. Sabe o que é o ano do jubileu?
O ano do jubileu é o 50º ano na nação de Israel. Acontece de 50 em 50 anos. E quando chega o ano do jubileu, acontecem algumas coisas. Eu vou citar aqui só algumas, ok? Primeiro, as pessoas deviam voltar às suas possessões iniciais. Porque quando eles entram na terra prometida, Deus reparte a terra igualmente. E ele fala assim, vocês podem vender aí um para o outro e ganhar mais dinheiro. Mas quando chegar no 50º ano, todo mundo volta para aquela reforma agrária que eu fiz, aquela distribuição de terra. Então ninguém vende a terra que tem perpetuamente para ninguém. Porque quando der o 50º ano, ninguém vai ter mais dinheiro que o outro. E ninguém vai ter mais terra que o outro. E ninguém vai ter mais campo que o outro. Porque vai ser igualzinho do jeito que eu tinha estabelecido quando eu fiz vocês entrarem dentro da terra. Reforma agrária, todo 50º ano, volta para o projeto original. Vocês estão entendendo? Volta para a planta. Isso é o ano do jubileu. Uma das coisas que acontece é essa. Então, distribui tudo de novo. Por quê? Porque, presta atenção, as transações comerciais tinham acontecido. A venda de terras era comum. Mas o ano do jubileu que fazia voltar a terra para os donos originais era um jeito de encerrar o acúmulo de bens. Ninguém vai acumular mais que os outros. Amém. Não tinha mais como explorar o pobre. Não tinha mais como haver desigualdade social. Todo 50º ano. Isso é uma das coisas que acontecia no ano do jubileu. Outra coisa que acontecia nesse ano do jubileu, a terra não podia ser semeada. Ninguém vai plantar nada no ano do jubileu. Lembra? Não tinha internet, não tinha turismo, tá, gente? O povo não ficava indo visitar o Templo de Salomão lá, em Israel, não era desse jeito. Era sociedade agrícola e pastoril. Então, a gente planta e cuida das vacas. É isso que a gente faz. E aí a gente ora para Deus mandar chuva para poder crescer e a gente poder ser feliz para sempre. Aleluia, amém. Era assim que funcionava. Só que aí no ano do jubileu, Deus fala assim, não vai plantar nada. E se você abrir lá em Levítico 25, o povo vai dizer, mas vamos comer de quê? Deus fala assim, a terra vai descansar. Não, Deus. Mas como? Nós não vamos plantar nada? O que a gente vai comer? Como é que vai funcionar? Aí Deus fala o seguinte, talvez vocês perguntem, o que comeremos no 7º ano? Uma vez que não temos permissão de semear nem colher nesse ano? E Deus diz, podem ter certeza que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá suficiente para 3 anos, em um só. Olha o que ele está falando. No ano que você não fizer nada, você vai produzir mais do que no ano que você fizer. Porque Deus vai fazer. No ano que você deixar a terra descansar, ela vai produzir por 3. Porque quando você entrega e você descansa, e você deixa a provisão divina operar, você vai dar mais fruto do que quando você está lá, pondo língua para fora, de tanto esgualepar, de trabalhar, de servir, de interceder, de fazer, mas você nunca descansa em Deus. E aí Deus fala, aí depois, quando acabar o ano do jubileu, vocês voltarem a semear, ainda vai ter sobrado, porque o que vocês produzirem em um vai durar para 3. E vocês vão acumular depois que acabar o jubileu, porque eu vou continuar dando colheita para vocês. Então, nesse ano, não se semeia, nesse ano, se descansa em Deus. E se vê mais fruto do que em 6 anos em que se trabalha. Amém, queridos? Repense o seu Shabá, o seu dia de descanso toda semana, ok? Repense suas férias. Já falamos disso aqui, estou repetindo. Você tem que tirar férias, porque você não é super-homem. E Deus vai te fazer produzir e crescer mais quando você está descansando do que quando você está lá, com a língua de fora. Quarta coisa, a terra não podia ser vendida como propriedade perpétua. Faz parte do que eu já falei. Então o cara vende a terra para o outro, mas vai voltar. Não era uma venda para sempre, era uma venda que durava 49 anos. E outra coisa bem pontual, presta atenção. A ordenança de que escravos fossem libertos. No ano do jubileu, todo escravo é livre e toda dívida é perdoada. Então, a família do cara está em dívida. 49 anos que eles estão endividados. Mas quando chegou no 20º ano de dívida, que eu não sei o que aconteceu, às vezes eles largaram mão de Deus, Deus falou, então tá, é assim, então vou fazer o seguinte, não vou mandar chuva na sua horta. Você vai ficar pobre, aí você vai voltar para mim. Aí o cara nunca caiu na real, nunca se arrependeu.
E ele continuou não produzindo. Chega uma hora que ele ficou tão pobre que ele teve que se vender como escravo de alguém que a terra funcionava. Porque só a terra dele, ele vender para o outro, não bastou, porque continuou tendo dívida. Ele vendeu, mas e depois? Aí o que ele teve que fazer? Ele se vendeu como escravo para o vizinho dele, para poder trabalhar lá. Então ele virou escravo. Então por 20 e tantos anos ele estava lá endividado. E nos últimos 20 ele era escravo. Quando chegava no 50º ano, toda a família vivia euforia. Tinha acabado a escravidão. Não sobrava mais ninguém escravo no 50º ano do jubileu. Vocês estão entendendo, gente? Um toque para a gente, tá? Que a lei de Israel foi pensada nos pobres, nos endividados e nos escravos, tá? A lei de Israel civil, ela não foi pensada para o cara acumular para sempre, porque tinha um limite. Ele podia acumular até chegar no 50º ano, e depois ele acabava tudo. É banco imobiliário, entendeu? Vamos brincar. Você fica aí acumulando, beleza, mas daqui a pouco vai acabar tudo, você vai devolver tudo, beleza? Ia ser bom, né, se fosse assim. Deus é bom, Ele pensa as coisas direitinho, a gente que dá uma entortada. Então Jesus chega e fala assim, o Espírito veio sobre mim, epiclese, a manifestação, a unção veio sobre mim, por quê? Porque Ele me enviou, Ele me tirou da apatia, Ele me empoderou para eu anunciar o ano do jubileu. Nunca Israel tinha vivido perfeitamente o ano do jubileu, até o momento de Cristo. E aí o ano do jubileu acaba incluindo tudo aquilo que Jesus fala que vai fazer, que é o quê? Você pode dar uma olhada lá? Em Lucas 4, volta para lá. Eu vou anunciar a boa notícia para os pobres. Imagina agora o contexto do jubileu. O cara é pobre, mas opa, chegou o ano do jubileu. O que significa? Vai ser restituída toda a minha terra de novo. Deus vai devolver para mim tudo de novo. Acabou a pobreza quando chegou no ano do jubileu. Segunda coisa, anunciar que os cativos serão soltos. O cara que tinha se vendido como escravo para pagar a dívida, não vai ser mais escravo. Ninguém da família dele vai ser escravo mais. Não vai se perpetuar uma casta, uma ideia de casta, de que aquela linhagem familiar é uma linhagem amaldiçoada por Deus e que eles vão ser escravos para sempre. Terceira coisa, os cegos vão ver. Vamos curar os enfermos, vão dar perspectiva nova. Quarta coisa, os oprimidos vão ser libertos. E o quinto compreende tudo, anunciar o ano de libertação. Amém? Tá bom, pastor, o que isso tem a ver comigo? Vamos lá, então vamos caminhar. Eu vou rapidão. Se essa é a missão de Jesus, essa é a nossa missão. Porque se você é discípulo de Jesus, você tem a mesma missão que Jesus. Se você é um discípulo da igreja presbiteriana, você tem a missão da igreja presbiteriana. Se você é um discípulo da igreja Bola de Neve, você tem a missão da igreja Bola de Neve. Se você é discípulo da igreja romana, você tem a missão da igreja romana. Se você é um discípulo da Jocum, você tem a missão da Jocum. Mas se você é um discípulo de Jesus, você tem a mesma missão de Jesus. E Jesus fala, eu vim libertar o oprimido, eu vim anunciar o cativo que ele vai ser solto, eu vim anunciar o pobre que vai ser tudo restituído, eu vim curar o cego. Eu vim transformar a realidade de pessoas aprisionadas, escravizadas, que estão vivendo numa situação de indignidade. Pior que humano. Tá, ok, essa é a missão de Jesus e essa é a nossa missão. Em outras palavras, queridos, como a gente realiza essa missão? A gente faz o que Jesus fez. A gente prega a liberdade e a gente anuncia o ano da graça. Eu quero citar aqui um pouco desse livro aqui. Rapidinho, fim de semana que vem a gente tem a nossa conferência aqui com o Maurício Cunha, ele que escreveu esse livro, O Reino Entre Nós. E o Maurício Cunha diz o seguinte, a essência do trabalho de desenvolvimento comunitário é identificar as crenças que têm gerado pobreza, miséria, violência, discriminação, atuando para transformá-las. Quase todas as causas relacionadas à pobreza têm sua origem numa crença coletiva. Cabe à Igreja de Cristo, detentora da verdade de Deus, que liberta e restaura, discipular a nação, substituindo as mentiras de Satanás pela cosmovisão bíblica, isso é, discipulado. Esse é o processo de renovação da mente aplicado ao nível cultural. Essa é a essência da grande comissão ordenada por Jesus. É tarefa da igreja discipular indivíduos, mas também comunidades e nações. Quando a igreja fala em discipular uma nação, acaba sendo discipulada por ela. Segundo a cosmovisão judaico-cristã, baseada na Bíblia, a pobreza é mais do que uma condição material ou circunstância.
é uma maneira de ver o mundo, o homem e a realidade, que sufoca a vida e leva ao subdesenvolvimento. Ele nunca se torna quem ele é de verdade. Ele fica subdesenvolvido pro resto da vida. Ele nunca alcança o potencial para o qual Deus chamou ele para ser. Ele sempre para na metade do caminho, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, espiritualmente. Essa pobreza é ao mesmo tempo pessoal e numa escala mais ampla, uma pobreza cultural. O discipulado é muito mais que um mero estudo bíblico, igreja. Discipulado é mais que estudo bíblico. A missão da igreja vai além de evangelizar. Precisamos desenvolver estratégias ministeriais, criativas, que tratam das questões da cosmovisão brasileira, estudando nossa história, nossa arte, as músicas que o nosso povo canta e que refletem aquilo que valoriza, anseia e crê. Então, como a gente realiza essa missão? Discipulado. Agora, a República começou de um ano para cá, bater forte nesse conceito de discipulado. O que é discipulado? A gente tem que trabalhar do discipulado no âmbito individual e um âmbito profundo, que passa de conceito e a gente entra no coração das pessoas. Mas para ser mais profundo, queridos, deixa eu dizer, a gente pode tratar as mazelas das pessoas no discipulado, a gente pode tratar os traumas, a gente pega uma pessoa com um monte de ideia errada acerca dela mesma, um monte de transtorno emocional, e a gente vai lá e trabalha a saúde emocional, que é uma coisa que a gente fala bastante, mas não é profundo o suficiente, se o nosso discipulado não penetra as camadas sociais. Se a gente só faz discípulo de classe média, nosso discipulado é superficial, porque nós somos classe média, e a gente nunca ultrapassa as camadas. Agora, Jesus vem anunciar, não é para a classe média, Jesus vem anunciar para quem? Para os pobres. Por que unção é derramada? Para anunciar o ano do jubileu. Isso é o ministério de Jesus. É anunciar e acabar com a pobreza na mente, a pobreza no espírito, a miséria, um jeito de viver miserável. Como que a gente faz? Discipulado. Mas esse discipulado, ele tem que ser profundo. Não é só explicar teologia sem nunca se envolver com a vida de uma pessoa. Isso é completamente diferente de assistencialismo. Por que é diferente de assistencialismo? Porque no assistencialismo, eu dou um recurso que vai acabar semana que vem. Mas no discipulado, eu chego na casa dele e eu falo assim, vou falar quem é Jesus para você. Aí o cara tem uma trombose e ele nunca foi no médico na vida. Aí você fala, Jesus te ama, vai dar tudo certo. Isso não é evangelho, isso não é discipulado, sabe por quê? Porque Jesus não era insensível às pessoas. Então, um discipulado profundo é um discipulado que faz, eu vou ensinar a Bíblia para o, como que é o nome lá? Do Rogério. Eu vou ensinar a Bíblia para o Tony, eu vou ensinar a Bíblia para o Gustavo, eu vou ensinar a Bíblia para o Zé, para sei lá quem da onde, eu vou ensinar a Bíblia para o cara. Mas, cara, se eu chegar lá para ensinar a Bíblia para o cara tem um problema do tamanho do mundo. Eu falo assim, Deus te abençoe, confie em Jesus. Isso é discipulado profundo? Não mudou a realidade, não mudou os problemas, não mudou o trauma. A mãe continua apanhando do marido. O filho continua sendo abusado pelo pai. Não, mas eu vou lá e eu ensinei a teologia, fiz uma oração e nós cantamos um louvor. Mas isso é o discipulado? Pode ser um discipulado superficial, que não transforma. Eu disse, pastor, mas isso aí é difícil, cara. Cara. A gente vai viver um discipulado profundo na hora que eu pegar um cara, alguém pegar o Rogério e falar assim, Rogério, toda semana eu vou atrás de você. Um dia da semana eu vou atrás de você. Eu vou investir em você. Você, pastor, mas esse cara não vai mudar nunca. Meu filho, é por isso que você precisa de um negócio chamado unção, porque não é humanamente possível. Dá para entender agora? Não é humanamente possível ser discípulo de Jesus e cumprir a missão dele. É por isso que precisa desse negócio chamado unção. Porque é a capacidade sobrenatural de realizar a tarefa que Jesus veio realizar. E ele precisa ser um discipulado amplo. Ele é profundo, mas ele é amplo. Por quê? Porque ele transcende o discipulado individual. E aí eu começo a discipular a cultura, a comunidade e a nação. Então, vamos lá. Eu já vou amarrar aqui para encerrar. Na igreja local, aqui, a gente realiza esse encontro de maior escala, a gente tem estudo nas casas e a gente funciona desse jeito. O problema está em quais camadas nós atingimos fazendo essa programação. Aí talvez, presta atenção, talvez você está aqui hoje está pensando assim, vim no culto hoje, paguei minha meta com Deus. Sem peso de consciência agora. Tá.
O que você está fazendo? Primeiro, por que você veio aqui? Não, para Deus não ficar triste comigo. Não, você precisa olhar bastante para a cruz e ler o evangelho e entender que vir para o culto não faz Deus gostar de você. Comece por aí. Aí depois você vai chegar num ponto de entender, eu tenho uma responsabilidade de participar da missão também. Eu sou um missionário. Todo cristão é um missionário. Eu participo da missão de Jesus, que é anunciar o ano aceitável do Senhor, que já chegou há 2000 anos. Tá? Esse ano aceitável do Senhor não é 365 dias. É o reino que já chegou e continua a expandir. Ok? E está precisando expandir mais, porque a desigualdade continua aí. 30% de evangélicos. Significando nada para nós. Por quê? Porque a igreja que conhece Jesus tem que entender. Ela não foi salva para vir no culto. Jesus não morreu na cruz para você vir no culto. Nem para você vir na reunião de oração, nem para você vir no pequeno grupo. Não foi por isso que ele derramou sangue. Não foi por isso que ele deixou a glória. Não foi por isso que ele desceu do céu. Não é para você vir na igreja. É para você anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa missão é tua. Essa missão não é minha. Porque eu sou pastor, eu sou o que prega. Essa missão é tua. Eu posso pregar e não cumpri-la. Essa missão é nossa. Essa missão é da igreja, porque a igreja é discípula de Jesus. Amém, Igor. Deus te abençoe. Então, eu quero que a gente entenda, queridos, nós estamos em débito com Deus. Tá? Todos os pecados foram perdoados. Foi tudo perdoado. Mas a gente não fazer o sangue de Jesus ser lindo como é, a gente não fazer Jesus magnificado e a glória dele ser vista por todos por causa do nosso amor, é viver em dívida com o evangelho. Você está em dívida com o evangelho ou não? Como que eu sei se eu estou em dívida com o evangelho? Você está anunciando o ano aceitável do Senhor ou não? Tá, pastor, é só ir lá então e falar de Jesus para o mendigo? Não, porque isso não é discipulado. Isso é o assistencialismo. Eu vou lá, pago um lanche, falo de Jesus, falou, mas o que eu construí, o que eu edifiquei, o que transformou na vida desse cara? Então aí o discipulado, ele precisa não só ser profundo, que ele transcende as camadas sociais, mas ele precisa ser amplo. Por quê? A gente tem que combater a pobreza, a miséria, a violência, a discriminação, começando por nós mesmos. Porque esse é um estilo de vida onde eu não ando só com quem é classe média, ou só com quem tem grana, ou só com quem tem carro. Eu não ando só com quem é rico, só com quem é abastado. Como que eu vou anunciar paz se eu nunca pisei num bairro de violência? Que paz que é? Que príncipe da paz que eu sou? Eu sirvo para quê? Eu ando só envolto de segurança. O meu carro tem 5 alarmes. E tem seguro de casa, tem seguro do carro. Eu entro no meu prédio, na garagem, que tem 20 mil câmeras, e aí eu saio do meu prédio, dentro do meu carro, que é a prova de bala, e eu vou para a minha faculdade, eu desço no estacionamento, entro na sala, e eu saio da sala, entro do carro, vou para a minha academia, e eu não andei na rua. E eu saio da academia, e eu vou para a balada, e eu estacionei no estacionamento, entrei pela portinha dos fundos lá, e depois eu voltei para minha casa. Eu não vou na balada, mas se você vai, sei lá. O que adianta eu carregar paz se eu nunca ando em lugares de violência? O que adianta eu falar de prosperidade e de vida e abundância se eu nunca encontro gente que é miserável? Então isso que nós estamos fazendo, essa busca da unção, tem que fazer a gente transcender. Depois da unção vem o quê? Vem a ação, gente. O Espírito não vem para a gente ficar aqui só. Alguém aqui pode dizer que foi libertado de algum tipo de miséria na sua vida? Eu posso dizer isso. Meu Deus do céu. Miséria de existência. De existência miserável. De vida maldita. De falar assim, quero morrer. Eu podia ser outra pessoa que eu admiro e não eu mesmo. De vida desgraçada mesmo, sem graça nenhuma. De pensar assim, podia morrer logo. Passei por isso muitas vezes. Fui liberto de uma miséria de existência. Para que eu fui liberto disso? Se não é para encontrar outros miseráveis.
Ok. Então a igreja precisa assumir atividades comunitárias, extra culto e extra pequenos grupos. Por quê? Porque o Estado não recebeu unção, tá bom? Estado não é filho de Deus. O Estado não foi ungido para pregar o ano aceitável do Senhor. O governo não foi ungido, tá? Deus não ungiu o governo, Deus não ungiu o Estado, Deus não ungiu o Departamento de Assistência Social, Deus não ungiu o CRAS, Jesus não ungiu as casas de reabilitação. Obrigado, ungida. Quem que Deus ungiu? A igreja. Deus ungiu a igreja, queridos. Então, a gente precisa mudar a nossa agenda. Não é só trabalhar e no fim de semana eu vou no culto. Agora, sem unção não vai, porque é um trabalho sobrenatural. E isso tem a ver com um compromisso de corpo e alma seu. Eu não gosto da igreja. Cara, você não vai cumprir sua missão jamais, porque na igreja você mantém o seu desejo pela unção vivo. Eu quero dizer que esse aqui é só o ponto de partida. Esse aqui não é o fim. Então por que a igreja precisa se engajar em projetos extra culto, extra fim de semana, extra pequeno grupo? Porque o Estado não recebeu a unção. Acabou, é aqui mesmo. Segundo, porque o Estado não recebeu a mensagem de libertação, os filhos que receberam. Terceiro, porque os pobres estavam na agenda de Jesus, e nós somos discípulos de Jesus. Os pobres estavam na agenda de Jesus. Os pobres estavam na agenda do nosso mestre. Os pobres estavam na agenda do nosso mestre Jesus Cristo, que nos salvou, e não nos salvou para pôr a gente dentro do céu, num cantinho, depois que esse corpo parar de funcionar. Ele nos salvou para vivermos como Ele aqui. E se os pobres estavam na agenda de Jesus, eles precisam estar na nossa agenda. E eu quero que você saia com crise hoje, em nome de Jesus, do sentido da sua vida e por que você vive. Ok, está lutando com pornografia ainda? Continua, mas vai cuidar de pobre, que tem gente com a miséria muito maior que a sua. Tem gente com a miséria muito maior com vício de pornografia. Tem gente com a miséria muito maior do que vício em Netflix. Tem gente com a miséria muito maior do que preencha o que você quiser aí. Qualquer pessoa aqui pode encontrar alguém com a miséria muito maior que a dele. Amém? Deus amou o mundo, viu a miséria dos homens e aí Ele deu o seu Filho. Eu vou amar as pessoas, eu vou ver a miséria delas e o que eu vou dar para elas? Eu quero clarear para a igreja 3 projetos que a gente e algumas pessoas têm realizado, para que talvez, se você não sabe nem por onde começar, pelo menos vai conversar com alguém que já está fazendo alguma coisa. O primeiro projeto é o trabalho com os meninos lá da Casalar, né? Quem que veio lá da Casalar hoje, que está aí no culto? Fabrício, Léo? Tem mais alguém? Não. Não. É o Bruno que está encabeçando o projeto, de estar lá. Eu vou lá, pastor, eu vou com os órfãos, eu vou com os caras que estão sem família, eu vou lá. Isso estava na agenda de Deus. Vai ler Salmo, tá? Todo salmo tem pelo menos uns 2 que Davi fala assim: Senhor, o Senhor cuida do desamparado e do oprimido. O Senhor cuida do órfão e da viúva e do pobre. Senhor, o seu coração bate por isso. O seu coração bate por eles. Deus é o pai dos órfãos. Deus é o pai dos órfãos. O primeiro projeto é esse, conversa com o Bruno, envolvimento na Casalar. Segundo projeto tem a ver com a instituição, o Instituto Aurora, que é a Michele, o meu irmão e a Fernanda Matos, que tem feito trabalhos no cárcere. Sexta-feira a gente foi lá. Alguém estava lá? Eu, Samuel, Michele, alguém mais? Não. Estava o meu primo também, estava o Café, tinha alguns rapazes lá. A gente foi passar a tarde com eles, conversar sobre identidade emocional. Irmãos, esse negócio aí... A gente foi lá no cárcere e, cara...
Se você anda na unção, cara, se você anda no Espírito, você chega lá, cara, você não consegue ficar assistindo aquilo. Eu comecei a queimar por dentro, só que Samuel estava dirigindo, eu saí assim, Samuel, posso falar uma coisinha? Ele, beleza, vai lá. E eu fui conduzir os meninos para chegar uma hora e falar assim, vocês são maior que a cadeia, velho. Vocês são maior que isso aqui, cara. Tentar jogar esperança neles, eu estava ansioso por ministrar liberdade de alguma maneira. E o outro projeto é o que a gente fez a primeira reunião hoje, chamado Macanudos de Javé, que é uma ONG que existe há mais de 13 anos. Surgiu em São Paulo, através do Tiago Torres, que é pastor da Sal da Terra. E eles já entraram em mais de 100 escolas, 200 escolas. E é um trabalho com a escola. E hoje a gente teve nossa primeira reunião, nossa próxima reunião vai ser no dia 17 de junho, às 5 da tarde, depois do Jogo do Brasil, aqui na República. E qualquer pessoa tem lugar para fazer alguma coisa. E a nossa ideia é, sendo instruído pelo Tiago, a gente vai entrar nas escolas e várias escolas já começaram a falar, podem vir aqui. E a gente começar a trabalhar cidadania, ética, vida emocional, família e tudo mais. Eu não sei o que você vai fazer. E eu quero dizer, esse não é um problema meu, esse é um problema seu. Se você quer ser um discípulo de Jesus ou não. Vamos orar? Fica de pé. A gente, com a ajuda do Marcelo Celano, a gente alugou uma casa para o Gustavo e a gente fomos lá ontem, o Paulo nos ajudando lá, umas sabedorias de quem tem mais experiência, tirar os cupim da casa e tudo mais. A gente precisa de gente para cortar grama, se quiser doar tinta, para a gente passar umas mãos de tinta lá na casa. Pia, a gente precisa. Se tiver um colchão bom para doar e algumas outras coisas, porque, se Deus quiser, até fim de semana o Gustavo está morando lá. A gente está, aos poucos, fazendo essa mudança, vai faxinar lá, provavelmente na terça-feira. O Gustavo começou a fazer terapia toda segunda-feira, trabalhar as emoções. A Nath ajudou para dar uma acertada nos dentes, né, Gustavo? Agora, ninguém segura. O enfermeiro Samuel é o chofer do Gustavo, né? Leva ele para cima, é o Alfred, né, do Batman. E esse velho sorrindo agora, como é que vai ser, gente? Hã? Nossa, aí vai... Você só vai ver dente, o dia inteiro, para cima e para baixo é dente, é só dente. Não fecha, vai ser... A gente ama muito o Gu e precisa de outras coisas mais, né? Essa semana eu falei com ele, Gu, vamos voltar para a escola? Ele falou, pastor, meu negócio agora é teologia. Falei, então vamos terminar o ensino médio primeiro. E aí depois a gente vai para teologia. Ele tem uns livros meus, ele pega, ele folha tudo, ele chega com as perguntas. Pastor, mas olha aqui, está escrito aqui, você pregou, mas o livro que eu... Então, tá aí, Gustavo, é isso aí. Amém, queridos? Tem muita coisa para a gente fazer. Semana que vem a gente tem nossa conferência. Pães e peixes, com a ideia de que você só precisa ter o que você já tem. Começa com o que você já tem. Você só tem pão e peixe? É isso aí que precisa. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo Espírito. Obrigado pela unção. Eu quero pedir perdão por tantas manifestações, por tanto poder, por tanto derramamento que não nos moveu para fora de nós mesmos. Que virou água parada, que deu bicho e que era para ser rio de água viva, Senhor. Era para ter um fluxo, não era para parar em nós, era para passar por nós.
Tem misericórdia, nós vamos cumprir nossa missão, Jesus. Nos ajude com isso. Nos ajude com isso, Senhor. Queremos te seguir, Jesus. O Senhor já tem derramado muita unção. Nos ajuda a ir para a ação, Senhor. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém.